E hoje é celebrado o Dia Nacional da Empregada, do Empregado Doméstico. A data existe há mais de 100 anos e reforça a luta por condições de trabalho mais justas. Aqui no Brasil, existem cerca de 7 milhões de empregados domésticos e 96% são mulheres. Agora, um detalhe importante: a maioria não tem carteira assinada. Vamos entender quais são os principais direitos e deveres da categoria agora, no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo e converso com a advogada Daniele Mello. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, obrigada. E aí, ó, para você de casa, você pode e deve participar enviando perguntas para o nosso WhatsApp, tá? Telefone sempre aqui comigo. Enquanto eu vou conversando com a nossa especialista, você vai mandando suas perguntas e eu trago aqui para a roda também, como fala a história, né? 991050400 é o Zap do MD, já vai mandando suas perguntas ou então compartilha, né, também no nosso Instagram, o @CorreioTV, nossa produção tá de olho, tá? Falei aí já no comecinho do nosso papo que um dado importante é que a maioria dos trabalhadores domésticos não tem carteira assinada. Isso representa 70%. Então já começo com essa pergunta, Dani, porque assim, não é regulamentado, então, por consequência, os direitos também não são garantidos nessa situação, né? Bem, Bruna, assim, em tese, há uma dificuldade de ter realmente garantido os direitos das trabalhadoras, e eu vou até pedir licença para usar o artigo no feminino, porque a grande maioria desses trabalhadores são realmente mulheres, então eu vou sempre me referir a trabalhadoras domésticas, e respondendo, é uma grande dificuldade em razão dessa ausência de formalização. Mas isso não significa dizer que essas trabalhadoras, elas não têm direitos. Em uma situação extrema, elas devem realmente buscar a efetivação desses direitos através dos meios que a gente possui, né? Justiça, denúncias nos órgãos de fiscalização. Perfeito. A gente separou aqui umas telinhas, né? A gente sempre faz isso para ficar de uma maneira mais didática para você aí de casa. Já que é um tema de fato muito amplo, né? Que tem várias nuances, a gente dá uma separada aí nas temáticas para você de casa entender melhor como é que tudo isso funciona e tirar suas dúvidas também, tá? Vamos soltar aí a primeira telinha, por favor? Deixa eu dar uma olhada. Olha aí, doutora Dani, vamos falar sobre carga horária, né? Como é que isso funciona? Existe um registro de ponto? Como é que é essa situação com relação ao trabalhador, à trabalhadora doméstica? Explica pra gente. Então, Bruna, a carga horária é a carga horária de 8 horas diárias. É possível haver hora extra e essa hora extra vai ser remunerada de forma diferenciada. O empregador, ele tem a obrigação de fazer o registro de horário, registro de pontos, que pode ser de forma manual, que pode ser também de forma mecânica ou eletrônica, a depender da situação desse empregador. Mas o fato importante que a gente precisa deixar bem pontuado é que a limitação que a lei determina é de 8 horas diárias. Passou disso, pode até passar com a limitação de 2 horas diárias por dia, e tem que ser remunerada de forma diferente, com adicional de hora extra. Entendi. Ainda falando sobre a regulamentação, né, a questão da carteira assinada, existe, por exemplo, um prazo, Dani, até tantos dias, até tantos meses, o patrão, esse empregador, não precisa fazer esse registro. Ou não? A partir de que momento essa empregada ela precisa ser regulamentada, assim, através do registro em carteira? Bem, o ideal é que seja no ato da contratação. Certo. Mas, eventualmente, por questões burocráticas, o empregador ele pode recolher a carteira da empregada mediante recibo. Ele tem que fornecer o recibo de que está com essa carteira e devolvê-la devidamente assinada, regulamentada, com contrato formalizado, após 48 horas. Perfeito. Ainda falando sobre carga horária, como é que funciona o adicional noturno, por exemplo, para as empregadas que trabalham durante a noite? Isso também existe? É fechado também ali na carteira assinada? Como é que isso pode garantir o direito dessa empregada? As horas trabalhadas a partir das 22 horas no dia é considerada horas noturnas. E, em razão disso, elas são remuneradas de uma forma diferente e devem ser pagas com adicional de, no mínimo, 20%. Perfeito. Muito bem, vamos passar para a próxima tela aí. Assunto amplo para a gente discutir aqui no Mulher Demais. Vamos falar sobre o 13º salário, doutora? Já que é uma empregada regulamentada,
vale as outras, eu acredito, as outras regras de qualquer outro trabalhador. É assim? Sim, perfeito, Bruna. 13º salário, hora extra, vale transporte, seguro-desemprego, auxílio-acidente, todos esses direitos que os outros trabalhadores que são regulamentados pela CLT possuem, a trabalhadora doméstica também possui. Perfeito. A Cláudia, nossa telespectadora, mandou mensagem aqui no WhatsApp do Mulher de Mais, o 991050400. Ela disse o seguinte: gostaria de saber se a gente dá o atestado, acredito que é atestado médico, ao nosso patrão, ele tem o direito de descontar do nosso salário, mesmo com essa comprovação, doutora. Bem, essa questão do atestado, ela é limítrofe, uma situação limítrofe, porque, em regra, o atestado médico, ele abona a falta, porque a pessoa está doente. E o empregador, ele tem um dever, inclusive, de remunerar, de arcar os 15 dias. Isso falando dos trabalhadores seletistas. No caso da empregada doméstica, se ela tiver um dia incapacidade e ela demonstrar essa incapacidade, ela pode requerer benefício do INSS. E aí ser remunerada pelo INSS por esse dia. Agora, quando é uma declaração, aí a gente realmente precisa de bastante diálogo entre trabalhador e empregador para tentar realmente haver esse abono de falta. Perfeito. Olha aqui uma pergunta sobre essa regulamentação, carteira assinada. Um telespectador pergunta se essa trabalhadora doméstica, ela pode assinar carteira 2 vezes, trabalhando em 2 empregos diferentes. Se houver compatibilidade de horários, não há problema. Não tem problema. Beleza, então, vamos soltar aí mais uma tela para a gente ver. Aviso prévio, doutora. Antes de tudo, o que é que isso significa e também se tem alguma mudança com relação à empregada doméstica? O aviso prévio é um direito que o trabalhador tem de ser avisado previamente, o nome é bem simbólico, avisado previamente de que aquele contrato será rompido. E o empregador, ele tem um dever de avisar no mínimo 30 dias para que o trabalhador, ele entenda que aquele contrato será rompido e a partir daí ele possa procurar um novo emprego, né? Enfim, se relocar no mercado de trabalho. Perfeito. A gente já fez a introdução aqui do nosso bate-papo com muitas informações para você. Já estou acompanhando várias questões aqui no WhatsApp do Mulher de Mais. Vai mandando suas perguntas para a gente no 991050400 e eu volto já já a conversar com a doutora Daniele. E aí você manda sua pergunta, a gente traz aqui também para o nosso bate-papo, tá? Pode ser, doutora? Perfeito. Beleza, combinadíssimo. Então, ó,